Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre desistir. Sim, sobre desistir. E eu aproveito para agradecer a vocês aqui todo o apoio que vocês têm me dado, né? Porque aqui desistir no Entenda Genética é uma palavra que a gente conversa muito, né? Sobre começar, desistir, continuar, fazer escolhas, e vocês sempre me apoiam a continuar aqui, e especialmente hoje aqui, né? Primeiro de agosto, que você vai ver esse vídeo no futuro, e para mim também, né? Quem está assistindo agora, hoje a gente chegou a 1.000 seguidores no perfil científico de análises em genética para aquelas pessoas que querem ter domínio nas interpretações, que querem saber quais escolhas fazer. Então, isso para mim é de uma alegria muito grande, sabe? É muito bacana ver esse interesse de vocês aqui, ver todo mundo compartilhando, comentando, seguindo os tutoriais, seguindo as explicações teóricas, colocando a mão na massa, colocando em prática. Então, eu quero te pedir, tanto para curtir esse vídeo, quanto para compartilhar aí com a galera, taca o dedo nesse negócio, manda para um monte de gente para a gente chegar a mais pessoas. Mas então, pessoal, eu estava refletindo sobre a vida mesmo, durante esses dias aqui que a gente tem as Olimpíadas, e conversei um pouco com meu esposo a respeito disso, e a gente estava refletindo, sabe? Eu fiquei muito, como posso falar, reflexiva mesmo, olhando o pessoal, como o pessoal estava avaliando os atletas, o comportamento dos atletas, algumas histórias que chegaram até nós, e uma das que me bastante foi quando a gente viu o caso da Simone, e, e assim, a Simone, ela desistiu, ela optou por não concorrer, né, não continuar em algumas das provas nas Olimpíadas. E isso repercutiu em diversos canais, a gente viu várias pessoas conversando a respeito. E a gente então vai conversar também sobre isso, né? Sobre quando desistir, né? E especialmente voltado aqui para o nosso contexto, né? Que é o domínio nas análises e nas interpretações de dados genéticos. Quando desistir? Gente, eu recebo muita mensagem da galera falando: olha, isso não é para mim, eu não consigo mais, eu não quero mais. E a gente vai conversar aqui especialmente sobre quando não é para você, isso, tá? E quando desistir, entre aspas, ou quando simplesmente é um obstáculo que você pode tranquilamente remover aí do seu caminho, tá? Então, algo também que me tocou bastante foram algumas histórias. Por exemplo, no caso do Ítalo Ferreira, né, que ganhou o ouro no surf, gente, o menino, ele aprendeu a surfar num pedaço de isopor, né? Ele aprendeu a surfar num pedaço de isopor e foi o ouro olímpico no surf. E a Silvana Lima, ela foi a melhor surfista brasileira por 8 vezes. Infelizmente, nas quartas de final, ela foi eliminada, mas assim, ela aprendeu a surfar num pedaço de madeira. E eu vejo muita gente falando assim: nossa, eles são exemplos de superação. Eles são exemplos de superação. O Ítalo é exemplo de superação. A Silvana é exemplo de superação. Um aprendeu a surfar num pedaço de isopor, outro aprendeu a surfar num pedaço de madeira que veio lá do lixão. Gente, tudo bem que eles são realmente exemplo, mas a gente não deveria romantizar o sofrimento. Tipo assim, isso não deveria ser um ponto de pauta, sabe? Tipo, é quase que é o seguinte que as pessoas estão falando: cara, sofre que você vai se dar bem na vida. Dá uma sofridinha aí, sabe? Você tem que fazer sua pesquisa em dados genéticos. Tô com meu café aqui na mão. Você tem que fazer sua pesquisa em dados genéticos. Dá uma sofridinha, porque se não sofrer, não vai valer a pena. E não é. A gente tem que olhar essas histórias como histórias de pessoas que sim, são exemplos de superação, e aqui eu não tô tirando mérito nenhum, mas que a pessoa teve que ir lá no lixão catar um pedaço de madeira para subir em cima e aprender a surfar, que catou um pedaço de isopor do pai que mexia ali com peixe, que pescava. Então, assim, não, isso é uma romantização, sabe? A gente precisa de uma estrutura para a gente conseguir fazer as nossas coisas. Como é que você vai fazer suas coisas? Como é que você vai desenvolver seu projeto? Se você
tá completamente ao léu, sem orientação nenhuma. Aí quem consegue fazer, beleza. Aí você dá uma plaquinha lá de 5 estrelinhas, porque superou. E quem não consegue, desistiu. Simples assim, sem gradação, ou você teve sucesso ou você fracassou, né? Então, aquela pessoa deu conta de fazer com aquilo lá. Uai, gente, como assim aquela pessoa deu conta de fazer com aquilo lá? Cada um é cada um e a gente não tem que romantizar isso. Foi por isso que eu fiquei pensando, cara. Vamos conversar sobre essa questão das Olimpíadas e como a gente pode olhar isso para dentro da pesquisa? Deixa eu ver aqui. Ah, Nath. Nath, o que ela tá falando aqui para mim? Obrigado por esse discurso. Sou aluna de mestrado e venho buscando essa leveza para minha pesquisa, porque a pós-graduação naturalmente é estigmatizada como algo pesado. Exatamente, Natália. Tipo assim, cara, não é para ser pesado, entendeu? É para ser só uma parte da nossa vida, não é para ser a nossa vida. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sabe? Sobre essa estigmatização, sabe? De que tem que ser algo pesado. Você tem que sofrer, entendeu? Se você não sofrer, não deu certo. E aí pega e coloca, né, assim, aqueles cases assim, se lascou na vida, mas deu certo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Depois eu posso até contar um pouquinho da minha história, se vocês quiserem. Mas, então, a gente começa com esses dois casos aqui, né? Tanto do Ítalo quanto da Silvana, que se deram muito bem no esporte, né? E sofreram bastante. E aí eu trago para vocês o caso da Simone Biles, que, assim, gente, para pensar. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa é foda. Essa pessoa é foda. E aí, você olha assim para ela e fala: não, ela ali vai conseguir ganhar. E ela desistiu. Ela simplesmente falou: não continuarei competindo, não vou continuar porque eu quero prezar pela minha saúde mental. Você vai ter dois grupos de pessoas: aqueles que vão falar, como ela é fraca, ela tinha todo o potencial do mundo, por que ela desistiu? Tanta gente queria estar no lugar dela. Outras pessoas vão dizer: é, ok, ela é a vida dela, ela faz o que ela que ela quiser fazer. E poucas pessoas vão falar, meu, que maturidade emocional e autoconhecimento de saber que, embora ela tenha a capacidade técnica para fazer aquilo, a mente dela não está respondendo, ela não quer se ferrar, sabe? Poucas pessoas têm essa maturidade emocional. E aí hoje eu quero conversar, geralmente eu sempre estimulo vocês, cara, vamos botar a mão na massa, vamos fazer. Eu tento trazer aqui conteúdos mesclando tanto essa parte de know-how, né, de colocar a mão na massa, de mexer com o programa, tanto quanto a parte teórica para vocês conseguirem fazer as conexões, interpretar, e também essa parte mais de mente, sabe? Eu tento aliar as três coisas, mas raramente eu falo sobre a normalização de desistir e o que é desistir nesse contexto, porque eu não acredito que a Simone desistiu. Para mim, gente, o que ela fez foi optar por alguma coisa, entendeu? Ela escolheu, ela não desistiu, ela escolheu não competir. E tá tudo bem, a gente tem que normalizar isso. Igual a Natália tá falando aqui, ó. Normaliza a pós-graduação como algo pesado, né? E você tem que sofrer para se dar bem. É realmente, tipo assim, se você não chegar lá contando tudo de ruim que aconteceu com você, parece que você não graduou, parece que você não tem uma pós. Realmente isso é muito complexo. Mas quando a gente fala de desistir, né? O que vem na nossa cabeça? Cara, se ferrou, se lascou, investiu um bando de tempo, é, é a última esperança, não vai para frente, a pessoa é fraca, ou a pessoa não deu conta, ou então é o fim da linha. A gente tem quase que uma impressão, sabe aquela árvore assim que tá com uma última folhinha e ela tá ventando assim, tá tipo assim, cara, agora quando aquela folhinha foi embora, lascou-se tudo, acabou tudo, não vai adiantar nada. Então, a gente podia aprender com as folhinhas da vida que a gente tem as estações. Aqui onde eu moro, não sei onde vocês moram como é, mas aqui a gente não tem as 4 estações definidas no Centro-Oeste. A gente tem ou muito seco ou chove e fica tudo muito verde, né? Mas eu sei que depois da seca vai vir a chuva e eu sei que depois da chuva vai vir a seca e beleza, sabe? Então são ciclos naturais, né? Essa questão de você talvez desistir de alguma coisa, e aqui eu não estou estimulando a desistir, eu vou só conversar sobre desistir, tem que fazer parte do processo, né? É, Às vezes, gente, o problema de desistir, tá? Porque você tem um perfil, tá?
E aí você está carregando uma coisa que não combina com o seu perfil. Não combina. E aí você está arrastando um peso muito grande que não é condizente com aquilo que você consegue entregar. E aqui eu não estou falando de capacidade, eu não estou falando de habilidade, simplesmente, ah, você pode, você não pode. Eu estou falando de você fazer um inventário das coisas que você tem, da sua personalidade e verificar, cara, eu posso fazer isso? Isso é condizente comigo, com a minha personalidade? E aí a gente, dentro desse mundo, né, pensa muito assim, ah, não, as pessoas precisam ser perseverantes e persistentes para pesquisar, para estudar genética, elas têm que ter a persistência. De fato, a gente tem que ter persistência e perseverança, né? Só que a gente também tem que ter uma capacidade de perceber quando você está sendo persistente para o lado da teimosia e quando você está sendo persistente de uma forma direcionada e planejada. Porque às vezes a gente não quer desistir simplesmente pela incapacidade de deixar as coisas irem, entendeu? E isso pode prejudicar muito o nosso caminho para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer. Como assim, Nath? Você está falando para eu desistir? Não, eu estou falando aqui com as pessoas que por algum acaso ou tá turvo ali o caminho, ou tá, sabe, naquele conflito sem saber se vai, se continua, porque acima de tudo a gente precisa ter uma capacidade de você deixar planos, sabe? Você fica fixo na ideia, só pode ser assim, só pode ser assim, só pode ser assim. Isso pode prejudicar o seu objetivo final. Então, por exemplo, você planejou que até o final do ano sua meta era, sei lá, analisar todos os seus dados. Cara, mas não deu certo. Mas aí você tá vendo que não deu certo e você tá sofrendo porque não deu certo. Mas assim, não chegou o fim do ano ainda, mas você já sabe que não vai dar certo isso. Tipo assim, que não é viável, mas você não modifica o plano. Você não fala, então vou melhorar isso aqui, vou colocar, sei lá, até fevereiro de 2022 para escrever. Você fica com aquela ideia fixa na sua cabeça. E eu converso com vocês que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Só quando você vai lá e começa a fazer as coisas que você vê se aquilo ali vai funcionar para você ou não vai funcionar. E aí, se você não tem essa flexibilidade de também desistir ou escolher ou adequar os seus planos, você também pode sofrer muito nesse processo. Então, aqui não é simplesmente desistir, ah, não vou mais mexer com pesquisa em genética, não é isso. Quando você vai também desapegar, desistir de estratégias, desistir dos locais que você está, porque algumas vezes a gente acha que não gosta mais de pesquisar, que não é pra gente, que eu não sei, que eu não quero, mas de repente é simplesmente seu orientador. De repente é o ambiente que você está. De repente é seu projeto. De repente você tem tudo, mas simplesmente não quer fazer aquilo mais, né? E a gente vai conversar sobre cada um desses aspectos, né? Especialmente a diferença entre essa persistência e essa perseverança que é teimosa, que pode colocar a gente, tanto nós em risco, quanto também o nosso projeto, porque algumas vezes, como eu falei para vocês, a gente tem um apego muito grande, nossa, porque o meu plano é esse, nossa, porque eu vou fazer tantos marcadores, nossa, porque eu quero coletar tantas populações, nossa, porque a minha tese, a minha dissertação tem que ter no mínimo 4 capítulos. Eu não entendo como é que as pessoas pensam que uma tese, uma dissertação se resume a capítulos, porque para mim se resume a você ter a capacidade de resolver problemas. Se você tem a capacidade de fazer isso, de resolver problema, de buscar respostas, cara, você é um doutor, você é um mestre, você é um graduado. Não é o número de capítulos que você tem que valida você, que dá lá o carimbinho, chancelou, uhul, agora sim eu sou o fodão. Não, não tem nada a ver. E às vezes a gente está persistindo por um caminho errado dentro daquilo que a gente quer. Então, dentro do nosso grande objetivo, a gente está persistindo nas metas equivocadas. E eu quero te falar que recalcular a rota, estabelecer novas metas, pensar em outras coisas, não te torna uma pessoa fracassada. Porque a gente tem isso, né? Ah, não, não vou fazer isso não, porque senão o que o outro vai pensar de mim? Raramente, vamos combinar aqui, raramente você pensa, o que eu vou pensar de mim? Geralmente é o que o outro vai pensar de mim. E quando eu tô falando isso aqui pra você, quem escuta primeiro sou eu, tá? Quem escuta primeiro sou eu. Então eu tô falando isso para mim primeiro, porque eu tenho isso.
Eu tenho muito esse peso ainda, sabe? Apesar de vários cálculos de rota que eu fiz dentro da minha jornada de carreira, né? Então, eu vou te dizer que desistir, igual aconteceu com a Simone, né? Que ela optou por desistir, não é, não é um atestado de fracasso, tá? Isso é uma maturidade quando você desiste conscientemente. Eu não estou dizendo aquela pessoa que às vezes está com a saúde mental fragilizada, que está num estado depressivo, e eu não sou psicóloga. Eu gosto muito de estudar essa parte de saúde mental, mas não sou psicóloga e nem psiquiatra, sou bióloga. Mas assim, o que eu quero dizer para você é que quando a gente está no nosso estado e eu opto conscientemente, eu falo, cara, isso aqui não faz sentido para mim, eu irei optar por não seguir este caminho. Nem gosto muito da palavra desistir, mas é o que o pessoal colocou lá, então beleza. Então, eu tenho a minha maturidade emocional de não seguir em frente. A Simone Biles, ela teve maturidade emocional de ver que para ela continuar competindo ali como ginasta faria muito mal para a saúde mental dela, faria muito mal para ela. Então, ela simplesmente escolheu. Agora, é uma escolha fácil, gente? Não, não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Eu vou falar para você que eu estive em um momento da minha vida que eu estava num pós-doutorado, tá? E esse pós-doutorado, a gente sabe que hoje está um pouco complicado conseguir bolsas no Brasil, para não dizer muito. E eu estava com um pós-doutorado que eu teria 4 anos, assim, 2 anos a mais. Eu tinha uma bolsa de 4 anos. E antes de completar 2 anos, eu escolhi não continuar. Foi uma decisão fácil? Não, não foi uma decisão fácil, tá? As pessoas me criticaram, muitas me chamaram de louca. Como assim? Você tá doida? Você vai deixar sua bolsa? Todo mundo tá querendo uma bolsa, você vai deixar a bolsa, faltam 2 anos. Nesse momento de instabilidade, você tá louco, você tá desistindo, você não tá bem. Não, eu estava consciente das minhas escolhas. Eu não desisti no sentido de chutar o balde. Eu escolhi não continuar por vários motivos que a gente pode conversar aqui em outro momento, mas apesar de não ser uma escolha fácil, por eu me conhecer, eu busquei fazer aquilo que me fazia, que fazia meu coração cantar, me fazia feliz. Então, tem uma receita? Será que tem uma receita para eu saber se eu estou sendo teimoso, continuando trabalhando na pesquisa em genética, buscando fazer um projeto grandioso, ou buscando fazer um projeto que eu posso fazer? Enfim, será que eu estou num caminho errado? Como que eu faço, Nath, para saber o que que é uma persistência massa? Porque a gente tem que ser persistente. Quando você levanta de manhã e vai escovar dente, é persistência. Quando você arruma a cama todos os dias, é persistência, tá? Você tá cuidando da sua saúde. Então, até que ponto eu tô persistente ou eu tô com a minha persistência adoecida, ou então a minha percepção turva em relação à situação? Tem receita? Cara, não tem receita, mas a gente vai conversar aqui sobre alguns aspectos que pode te ajudar a verificar isso. E aqui eu vou te falar para você abrir a mente e ver cada um desses pontos, talvez nas etapas do seu projeto, tá? Como eu falei, eu não estou estimulando aqui as pessoas a desistirem, não, muito pelo contrário, eu sempre estou aqui para estar ao seu lado, seja qual for a sua decisão. E se a sua decisão for continuar nos projetos, que a gente faça da melhor forma possível. Mas talvez você precise recalcular algumas rotas dentro de algumas metas do seu objetivo maior, tá bom? Então eu vou conversar sobre alguns aspectos e eu quero dizer para vocês que eu refleti muito sobre isso, conversei com meu esposo antes, né? E também vi um vídeo bem bacana do Rossandro. O Rossandro é um psicólogo e ele é um psicólogo muito legal. E eu assisti o vídeo dele, gostei bastante das colocações que ele falou. Algumas eu já tinha pensado sobre, outras não. E aí eu também acabei não me embasando na fala dele, mas me inspirando no que ele falou dentro desse contexto de desistir. A primeira coisa que você tem que pensar é se a sua meta ela é atingível, tá? Então eu vou te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de fazer balé. Meu sonho era fazer balé. Mas eu morava numa cidade do interior, tá? A cidade do interior de Goiás. E na minha época da minha infância lá, não tinha escola de balé. Mesmo eu estudei em escola pública, mas não tinha nem nada particular, não existia professora de balé lá. E eu via isso muito na televisão. Então meu sonho era fazer balé. Se hoje eu fosse começar a fazer balé, eu conseguiria aprender a dançar balé? Provavelmente eu conseguiria com a persistência.
Mas eu seria uma profissional famosa, assim, tipo, uau, referência mundial? Provavelmente não. Ah, mas eu estou falando que você não tem capacidade. Não, eu estou falando de ser uma bailarina profissional de referência mundial. Por quê? Porque essa meta, para este momento da minha vida, não é atingível. As pessoas que são profissionais, a gente vê pelo histórico, né? Quanto tempo elas começaram a fazer balé? Desde pequenininha, tá ali formando, com aquela flexibilidade, com a postura. Então, para eu fazer isso, seria algo muito mais complexo, né? É a mesma coisa, por exemplo, se você estiver pensando num jogo de basquete. Eu, sei lá, vou pegar a minha mãe, que tem menos de 1,50 m e tem 55 anos. Será que hoje seria uma meta atingível para ela falar: não, eu vou virar jogadora de basquete profissional e vai dar tudo certo? Então, não é questão de falar, eu não posso, é questão de você saber avaliar os cenários que você tem. Ah, eu vou fazer um sequenciamento com 1.001 genes e vou fazer não sei o quê. Você tem dinheiro para fazer isso? O seu laboratório tem dinheiro? Você tem tempo hábil para fazer esse trabalho de bancada? Você tem tempo hábil para você fazer as análises? Você sabe quanto tempo tem as análises que você vai fazer? Demora ano? Porque eu quero te contar que a análise, minha gente, demora anos, viu? Às vezes as pessoas ficam falando assim, não, vai lá para a bancada, que depois de um mês, você pegou tudo, você analisa. Coitado de quem mente, né? Mente muito feio. Porque não é em um mês que você analisa, não, tá? Você dá uma surtadinha se for assim. Então, a gente tem que avaliar se as metas que nós colocamos, elas são atingíveis, porque isso daí, gente, é a base. Isso é o que pode fazer você desistir, porque você simplesmente teve um adoecimento ali de todo o contexto, e não porque você não gosta daquilo, mas simplesmente porque você não vai conseguir fazer. Aí você mistura a capacidade ou a vontade de fazer com a inabilidade do volume de coisas, porque é muita coisa para a gente fazer. E eu quero te contar também que talvez essa meta ela não seja atingível no contexto que você está, no lugar que você está, não porque não tem o tempo ou o recurso, mas simplesmente o lugar. Você já parou para pensar nisso? Gente, quando você está num projeto, especialmente quando você vai, eu sei que cada projeto, né, tem as suas dificuldades e eu óbvio vou puxar a sardinha para o nosso lado, que trabalhamos com genética. Eu acho uma das áreas mais complexas que tem, porque você não consegue fazer as coisas sem alguém estar ao seu lado e sem depender assim no sentido positivo, colaboração, sem ter um suporte colaborativo que te forneça o material, que te forneça a orientação. Você precisa coletar, você precisa das amostras. Se você trabalha com paciente, você tem que passar por um comitê de ética. Se você tem ali recurso, você precisa de alguém que te dê também esse suporte para utilizar esse recurso, de uma orientação, enfim, são muitas coisas para você pesquisar. Fora a parte de interpretação. Por exemplo, se você trabalha com a parte clínica, você não é simplesmente você detectar se tem uma variação ou não ali, que vai conferir um fenótipo doente, por exemplo, afetado. Não, você vai ter que entender um pouco de fisiologia, da parte clínica efetivamente. Se você é um agrônomo e está caracterizando a diversidade de um banco de germoplasma, você vai ter que saber sobre o sistema de cruzamento. Então, assim, é totalmente multi, sabe? E se você não tiver num lugar que você possa florescer, isso vai ser mais penoso para você, igual a Natália falou. Isso vai parecer que você tem que sofrer, mas não é que você tem que sofrer. Talvez você simplesmente está na terra errada, entendeu? Sabe quando você pega uma semente muito boa, e joga lá no asfalto? Aí você vai lá no asfalto e fala: nossa, mas não nasceu. Deixa eu jogar de novo. Nossa, mas peraí, não nasceu. Então, às vezes, você fica insistindo, sabe? Numa coisa, dando murro em ponta de faca, quando você não tem um ambiente colaborativo, você não tá num lugar que as pessoas te colocam pra frente, você não tá num lugar que te dá um suporte, sabe? Você não tem uma orientação adequada e a gente fica com medo. Não, mas se eu sair, o que vai acontecer? Eu nunca vou passar num concurso. Se eu sair, se eu pedir para sair, aquele professor vai me perseguir. Gente, que poder é esse que a gente dá para os outros? A gente tem que começar a ter uma postura mais profissional para a gente ser respeitado, sabe? Parar de ficar olhando para orientador, para colega, como se houvesse uma hierarquia. Há um respeito, obviamente há um respeito, mas eu falo vamos dizer assim, como se houvesse uma subjugação,
como se eu tivesse que fazer tudo, entendeu? Por quê? Porque precisa fazer, mas por quê? Porque tem que fazer, não. Porque senão você pode encher o seu saco de coisas muito pesadas e não dar conta de carregar e desistir não porque você gostaria de desistir, mas porque você já não consegue mais lidar com o processo, tá? Então, essa meta atingível, ela pode ser reconfigurada. Você pode escolher outro caminho. Você pode continuar trabalhando com isso, mas escolhendo outro caminho tranquilamente, sem problema nenhum. Sabe? Igual o trilho de trem que você pega, tá lá no trem. Tananana. Cara, essa trilha aqui já não é o destino que eu quero mais, não é com essas pessoas que eu quero andar, então peraí que eu vou pegar o controle e vou zupt, mudar de trilha, tá? E aí, quando a gente vai pensar nessa questão das metas que são inatingíveis, né, e que ferem muito a nossa capacidade de perceber e talvez até dar um adoecimento ali para o nosso discernimento, você tem três coisas que você tem que pensar a respeito dela. Primeiro, quais são os obstáculos que você tem? Então, dentro do seu projeto, não importa se está dando tudo certo, tá? Veja quais são os obstáculos que você tem. Isso é dar inteligência para o processo. Então, você está com a sua pesquisa, em qual etapa você está, quais obstáculos você tem, quais obstáculos podem aparecer no meio do caminho, tá? E desses obstáculos que tem, quantos podem ser alterados? Porque às vezes você vai ter, por exemplo, como obstáculo um colega que é um pé no saco, que não vai deixar por ele, vai marcar todos os termocicladores, entendeu? Ele vai marcar tudo ali para ele vai marcar e nem vai lá usar o negócio, entendeu? Ele vai marcar no horário no computador para fazer análise, ou vai lotar lá de análise e não tá nem aí para ninguém. Beleza, isso pode ser alterado? Pode ser alterado? Se você conversar com o responsável, pode mudar? Não, não vai mudar, porque, sei lá, é uma pessoa que, vamos dizer assim, é queridinho lá no lugar que você trabalha. Então, o que você vai fazer? Você vai sofrer com isso? A gente tem que ver o que pode ser alterado, tá? O que não pode, ou a gente dá um jeito de sair daquele local, ou a gente tenta se adaptar àquela situação. Quais estão no seu controle? Então, de repente, você tem aspectos que não estão no seu controle que não impactam muito o seu trabalho de pesquisa, entendeu? Então, tudo bem. Mas, de repente, tem coisa que não está no seu controle, e é isso que eu quero conversar, que impacta muito. Porque se a nossa vida, não sei se vocês já assistiram um filme que chama Clique. Eu acho que esse filme é de 2006, com Adam Sandler. Ele é um filme que ele tem um controlezinho e aí, tipo assim, ele quando tá com as atividades que são chatas pra caramba, ele pausa, ou então ele coloca pra andar rapidão, entendeu? Ou então ele pula as coisas, enfim, ele controla a vida com esse controlinho. A gente não tem isso. Então, nossa mente é o nosso próprio controle e a nossa própria escolha. Então, quanto mais você tem controle sobre fatores que contribuem para o seu sucesso, mais fácil são as coisas, tá? Quando você segura o leme do barco, quando você muda a direção, quando esses fatores estão na sua mão, aquilo que vai determinar o seu sucesso, o seu aprendizado, que vai determinar ali quando você vai coletar, quando você. Se está mais na sua mão, você tem vamos dizer assim, uma probabilidade maior de enfrentar menos problemas que poderiam ser evitados, tá? É claro que quando você está num barco e está segurando um leme, pode ser que venha um vento que você não está esperando, tá? Mas como você está com o controle na mão, você sabe exatamente quando desviar disso. Pode ser que você vai bater numa pedra, mas como você está com o controle na mão, você vai parar e consertar o seu barco. Então a gente consegue enfrentar melhor as adversidades. Mas quando o seu trabalho, o seu projeto em genética, o seu projeto, vamos dizer assim, a sua obtenção dos dados, as suas análises estão na mão de terceiros, temos problema. Porque quem é o maior interessado aqui? Você. E aí o cerne do seu objetivo, as suas metas, estão na mão de outras pessoas? Olha só o risco desse investimento. Então, como eu recebo mensagem aqui de pessoas falando: nossa, Nath, eu tô atrasada porque eu não tenho meus dados, porque fulano ficou de obter os dados. Ou então, nossa, Nath, eu tô atrasada porque fulano ficou de analisar as minhas coisas e até agora não me enviou. Cara, se você deixar, ó, duas coisas muito importantes que podem estar que
devem estar na sua mão, tá? Pelo menos a maior parte dela. Obtenção de dados e análise dos dados genéticos na mão de outras pessoas é um problema. É um problema. Porque é uma parte muito fundamental de todo o seu objetivo. Entende? Se a pessoa resolver que não vai fazer, o que você vai fazer? Por isso que eu fico assim, gente, vocês têm que ter domínio. É que vocês vão saber tudo. Ah, ela fala para ter domínio, então eu vou saber tudo. Eu tenho que saber tudo. Não. É para você conseguir segurar o seu leme. E se ele bater numa pedra, você saber como consertar, entendeu? Não é que você tem que saber todas as ferramentas do multiverso, não. Você tem as ferramentas, digamos assim, sedimentadas na sua cabeça para você tomar escolhas inteligentes e não ficar na mão dos outros. Por isso que eu falo, cara, vocês vão ter domínio nas análises, vocês vão ter domínio nas interpretações de dados genéticos, dados de diversidade, caracterização genética, tem o domínio, tem... Eu sei que enche o saco do tanto que eu falo, mas é justamente por isso, para que você evite terceirizar essas coisas que são tão importantes, colocar na mão de outras pessoas, porque aí o seu sucesso reduz, porque aí você está dependendo de outro. Eu já falei que dependência é diferente de colaboração. A gente tem um vídeo no canal que esse eu aconselho muito fortemente que vocês assistam, que é porque eu acho que você não deve terceirizar suas análises, tá? Não estou dizendo colaborar, eu estou dizendo terceirizar. Então, o que que você tem que avaliar nesse processo de desistir ou não desistir? Saber quando você está sendo teimoso, saber quando você está sendo persistente. Primeiramente, você tem que ter um autoconhecimento. Você tem que ver se você está continuando naquele caminho por orgulho, tá? Então, às vezes, você vai ter vergonha do seu pai, da sua mãe, de um colega, tá? De um professor que não tem nada a ver com a sua vida, que, sabe, às vezes nem tá lembrando que você existe e você fica com vergonha. Raramente você pensa, não, é porque eu não quero e o que que eu vou pensar disso? Não, a gente fica com medo do que os outros vão achar, né? Ou então medo de não ser bom o suficiente, de assumir, de em fazendo isso, em tomando algumas decisões, as pessoas acharem que eu não sou boa o suficiente. Essa dali não teve peito para aguentar, essa dali não teve fibra para aguentar. Fulaninho deveria ter feito aquilo, não fez por quê? Não, porque aquilo ali não teve mindset, né? Porque agora tudo é mindset. O povo nem sabe o que é mindset, mas tudo é mindset. Então, veja se você continua, seja no caminho da sua pesquisa, ou seja em algumas metas dentro da sua pesquisa, tá? Por orgulho, tá? Porque você não tem coragem de talvez tomar alguma decisão. E aí pergunte para você se dentro desse contexto essa meta funciona ou não funciona para você. Tipo, cara, eu tenho que sequenciar aqui 300 genes. Essa meta funciona para mim? Não, não funciona, então não vou fazer. Ah, mas o professor falou que é para eu fazer. Olha, fulano, fulana, eu estava avaliando essa meta aqui do projeto e eu não consigo fazer isso daqui. Eu vou colocar esse número aqui porque é o que eu tenho capacidade de fazer agora, tá? E quando eu tô falando capacidade, não é que você é dotado de fazer ou não fazer, da habilidade, não. É igual a gente fala capacidade de suporte. Por exemplo, esse copo aqui, ele vai até aqui de café. Se passar, vai transbordar e vai me trazer algum tipo de transtorno. E eu não quero isso. Se eu continuar enchendo, vai dar? Vai continuar enchendo de café aqui. Mas eu quero transtorno de derrubar isso aqui em tudo quanto é lugar? Não, não quero, tá? Será que essa meta que eu tenho, esse objetivo que eu tenho, e aí eu falo objetivo, grande objetivo, né? É você publicar o seu artigo, é você fazer a sua tese, sua dissertação, você ter o seu diploma de graduado, enfim. E aí as metas são aquelas coisas quantificáveis que você vai fazer para chegar nesse grande objetivo. Mas será que isso ainda fala comigo? Será que ainda fala comigo? Porque às vezes não tá falando mais. E você tá insistindo numa coisa que não tá falando mais. Porque o que os outros vão dizer importa para você, né? Então, essas são perguntas para você avaliar e perceber, né? Se perceber se você está no caminho da teimosia ou se você está no caminho da persistência. Coisas que a gente tem que lembrar quando a gente desiste de algum processo, né, é que nós estamos, como diria Rossandro, com habilidades, com letramento emocional, tá? Então, o desistir aqui, né, a escolha, que eu já falei, não gosto de usar o termo desistir, ela
ela mostra que você tem uma flexibilidade, tá? Enquanto ser. Como assim, Nath, uma flexibilidade? Isso quer dizer que você cria alternativas, tá? Você estipula outras metas, porque você não é uma coisa fixa, gente. Você pode mudar de ideia a qualquer instante. E isso não é ruim, isso não é. Ah, mas eu deixei, fiz, sei lá, 10 mil anos ali investindo naquilo, agora eu vou desistir? Mas você esquece que durante todos esses 10 anos você foi forjado, você aprendeu, você desenvolveu um monte de habilidades, e isso não significa que elas serão descartadas quando você criar uma nova alternativa para você. Isso não significa isso, tá? Então, essa flexibilidade te permite a criar outras metas. E aqui, mesmo para aquelas pessoas que querem continuar dentro dos seus projetos em genética e tudo mais, o que ela pode fazer? Cara, eu quero outra meta. Essa aqui já não conversa mais comigo. Você tem essa capacidade de criar alternativas. E além disso, você é um ser humano resiliente. Por quê? Porque você, após eventos tidos como fracassos, consegue se reinventar. Então, não é uma coisa determinística, né? Quando a gente trabalha com genética, quando a gente está nesse mundo, né, da pesquisa em diversidade, da caracterização dos dados genéticos, gente, quase que sempre a gente trabalha com fracasso. Tentativa e erro, tentativa e acerto. E a gente aprende a levantar sempre. Então, tá tudo muito bem quando você pega os seus dados genéticos, coloca para rodar num programa, seja num programa executável ou no R, e o trem trava, entendeu? Trava. E aí, beleza, você vai ter que ir lá e descobrir o que que deu errado. Então, isso é resiliência, né? É você ir lá, olhar, determinar, diagnosticar, sentar e fazer de novo, né? Então, quando você desiste, né, se você não quer mais continuar na jornada, você simplesmente vai se reinventar dentro daquilo que o outro disse para você que é um fracasso, porque não é. Faz parte da vida, gente. A gente cai, a gente levanta, a gente erra, a gente acerta, né? E eu acho que o pior erro que pode ter quando você, para você saber se você está sendo persistente ou teimoso, é quando você se define como seu próprio objetivo. Isso aconteceu comigo, viu? O que que aconteceu? Quando eu fui fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tive uma confusão entre o meu objetivo e o meu eu. Eu não conseguia dissociar o meu eu do meu objetivo. Então, o meu objetivo era ser docente de uma instituição federal, tá? Docente na área de genética. E por muito tempo eu persisti isso, né? E eu, como eu falei, a gente pode conversar sobre isso depois. E aquilo para mim passou a não ser simplesmente o meu objetivo. Eu comecei a me enxergar como aquilo e perder uma certa identidade, né? Então, quando você começa a se perder enquanto pessoa e confundir o seu objetivo com você, tipo assim, alerta, 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 pisca, 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 e vai ali recalcular a sua rota, porque alguma coisa errada está acontecendo. Também, um outro aspecto para você se ligar bastante quando você está na área de pesquisa, né, trabalhando com seus dados genéticos, é o seguinte: muitas vezes, gente, essas análises são muito complexas. É por isso que aqui eu tento trazer para vocês como que se fosse um roadmap. Eu sempre trago os tutoriais. Lá no meu curso, o Método DNA, a gente tem tudo isso muito bem estruturado para os meninos conseguirem, e meninas, né, conseguirem executar os passos certinhos, porque afeta muito a nossa autoestima. Toda hora tentar e não dá certo. Você tenta uma vez e não dá certo, analisa uma vez e não dá certo, pede ajuda para alguém que manda você para outra pessoa, que conversa com não sei o que lá, que finge que sabe, mas não sabe nada. E você fica parecendo uma peteca na mão dos outros, entendeu? Joga para um lado, joga para o outro. E aí, de repente, você começa a se odiar. Você começa a ficar com raiva. Quando você fala, nossa, que burra. Nossa, como que eu não dei conta de fazer isso? Nossa, você é burro demais. Quando você passa a olhar, você está se odiando. É forte isso, gente. É muito forte. Eu sei que é falar isso. Mas a gente tem vários relatos sobre isso, né? A pessoa começa a se odiar. Ela começa a achar que ela é burra, que ela não pode, que ela é incapaz, que ela não consegue. Né? E isso afeta muito a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, o que você tem que refletir em cima dessa persistência? Será que essa persistência está sendo direcionada, canalizada para um lado certo, porque você começa a se odiar, você quer quebrar o computador, por quê? Porque o negócio não roda, você não consegue saber qual análise que você vai fazer, você olha para aquele bando de números lá que tem no seu output, pensa,
Ok, que merda, o que que eu vou escolher aqui agora? Tá, quem que vai me ajudar com isso aqui? Ninguém vai me ajudar, que beleza. Por que que você escolheu fazer isso? Sabe? Mas esse é um produto de uma falta de um ambiente que te dê um suporte, que te ajude nessa jornada. Aí você começa a se sabotar e entrar num lugar muito escuro, que não é legal, tá? Então cuide com isso. E aí, cada um desses aspectos que eu tô falando, você vai ter que olhar. Eu tô no caminho da persistência, eu tô no caminho aqui que eu tô meio adoecido, mas se eu der uma arrumada nos parafusos, eu tendo a ir para persistência bem direcionada, ou eu tô numa persistência já doentia, que eu não quero aquilo mais para mim. E outro alerta vermelho para você pensar. Você fecha os olhos e pensa assim: se eu desistir, o que que eu vou sentir? Se eu não fizer mais isso, o que que eu sinto quando eu não faço mais isso? E aí você sente aquele alívio. Você respira e sente o seu, sabe assim, como se não tivesse um peso aqui. Isso foi o que eu senti quando eu deixei a minha bolsa de pós-doutorado. Então, quando você se imagina assim, entendeu? Se você se imagina assim, você fala, cara, meu, eu me sentiria muito livre. Aí você pode pensar nessa desistência raciocinada ou conecte-se com o que eu te falei. Talvez é o lugar, não é o que você está fazendo. Deixa eu ver o que, que o Gleison está falando pra gente. Suas palavras foram bem cirúrgicas e necessárias. Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Eu que agradeço a você por compartilhar com a gente, né? Essas coisas a gente tem que conversar, gente. É muito ruim falar sobre isso, porque senão a gente acha que é só com a gente, sabe? E como eu falei, a gente precisa normalizar a desistência, a gente precisa normalizar, recalcular a rota, e a gente precisa conversar se a pessoa quer realmente desistir ou se o lugar que ela está leva ela a pensar que ela quer desistir, porque às vezes ela não quer, às vezes ela gosta daquilo. O que ela não gosta é da situação que ela está. Por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento e buscar entender o que está acontecendo, né, dentro desse contexto. Mas essa sensação, então, de liberdade que você tem quando você imagina, e se eu não tivesse nesse lugar? E se eu não tivesse nesse projeto? E se eu estivesse trabalhando com outra coisa? Essa sensação é um alerta para você recalcular rotas, tá? E outra coisa que eu quero te dizer nesse sentido é que pensa numa borboleta. E aqui eu não tô falando para você aquelas coisas que os coachings gostam de falar, né? Você é uma borboleta, e aí você pega e passa por várias etapas e depois você está pleno e voando. Não, eu não quero dizer nesse sentido aqui a analogia. Eu quero falar o seguinte: quando você era uma larva, ou seja, quando você decidiu entrar nesse mundo, você tinha um pensamento, você estava num ambiente, você tinha algumas necessidades distintas de quando você, no percurso, se transformou numa borboleta, tá? Então, naquele momento que você decidiu fazer alguma coisa, ou escolher o seu projeto, ou escolher a instituição que você está, ou escolher o seu orientador, orientadora, ou escolheu fazer uma pós-graduação, ou escolheu prestar algum concurso, ou escolheu ser professor, naquele momento era o seu eu, sei lá, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, aquele era o seu eu. Só que aquele eu, seu lagarta, não é mais o seu eu borboleta. Aquela pessoa que decidiu aquilo, naquele contexto, com aquela idade, com aqueles colegas, com aquelas interações, com aquele contexto político, social, enfim, familiar, já não é mais essa pessoa de hoje. E se essa pessoa de hoje não quer mais conviver com as decisões que aquela pessoa lá de trás fez, normalize isso. Porque foi tudo isso que te transformou em borboleta. Tá? Foi essa jornada, foi esse tempo, foi esse momento de maturação. Isso foi importante. Você tem que entender que você tem outras skills, que esse processo te deu inúmeras habilidades. Cara, você sabe ler. Sim, você sabe ler. Porque nesse país não, as pessoas não sabem ler, sabem interpretar. Você sabe resolver um problema, você sabe elaborar uma pergunta, você sabe administrar coisas, tá? Você sabe ter relações interpessoais, estar num ambiente com um bando de gente, com um monte de personalidade, compartilhar, dividir, porque geralmente quando a gente está nesse ambiente de pesquisa, você precisa dividir muitas coisas, desde a bancada, a pipeta, o termociclador, um computador para análise, dividir inclusive um projeto. Então, assim, tente avaliar
aonde você está e, se necessário, recalcular a sua rota. E não fica ruminando os negócios, tá? Como assim ruminando os negócios? Por exemplo, eu vou contar minha experiência. Quando eu desisti, né, desisti consciente lá da minha bolsa, eu fiquei pensando, nossa, mas e se eu não tivesse desistido? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse optado por fazer? E se eu tivesse insistido um pouco mais? E se eu? Aí o que eu tô fazendo? Eu tô ruminando aquilo na minha cabeça. Tipo, esse se já foi. Quando você tomar a decisão, toma a decisão, tá? Enterra esse objetivo passado, enterra. E o Rossandro fala isso muito bem, né? Esse psicólogo que eu falei pra vocês. Ele até fala, se precisar fazer um rito de passagem, se precisar passar por um momento de luto daquele objetivo, porque às vezes você cultivou aquilo por muitos anos, faça, tranquilo, suave, mas não fique ruminando mentalmente, porque isso é um gasto de energia para você, tá? É um gasto de muita coisa, não vai resolver o problema. Recalcula a rota, olha para frente e vai, tá? Sem ficar ruminando e sempre pense assim, ah, ok, agora eu então não quero mais esse objetivo para mim, ou então não quero essa meta, estou recalculando. E aí você não vai ficar parado assistindo Netflix, não, meu filho. Você vai fazer o seguinte: você vai substituir a sua meta por outra meta, se estiver dentro do objetivo que você ainda quer, ou você vai substituir o seu objetivo. Vai pensar no outro objetivo, que mente vazia é a oficina do diabo, já diziam nossos avós. Vai buscar alguma coisa, entendeu? Vai buscar aquilo que te preenche, mas substitua. É assim que a gente faz, tá? Em caso de desistir de alguns dos aspectos, né? Então, você tá lá com o seu jardim, começa a substituir a folhagem, as flores, por alguma coisa que faça sentido para você. E deixa o povo falar, porque falar é o que o povo gosta, entendeu? Vocês vão gostar de falar? A gente gosta, quando a gente vê, a gente tá falando sem querer querendo, tá falando da vida do outro, não é? Então, as pessoas gostam de falar, tá? Inclusive, vamos começar a parar pra pensar sobre isso, tipo, falar menos um pouquinho, julgar menos um pouquinho, né? Porque quando a gente tem um dedo apontado pro outro, eu tenho três voltados pra mim. Então, às vezes a gente faz as coisas porque a maioria das pessoas estão fazendo. A gente tem um senso de que se a maioria tá fazendo é porque está certo. Né? Quando eu criei o Entenda Genética, por exemplo, eu tive muitas críticas das pessoas falando, você é louca, você vai fazer isso? Por quê? Você tinha que estar fazendo artigo. Enquanto você está lá na internet, você podia estar publicando não sei quantos artigos, ou então você está desfocando da sua carreira. Você podia estar focada na sua carreira, você tá dividindo energia. Se eu tivesse escutado as pessoas, né, muitas pessoas não teriam se beneficiado, inclusive eu, porque quando alguém se beneficia aqui, eu sou a primeira a ser beneficiada, porque me faz muito bem comunicar com as pessoas. Isso fez parte do meu autoconhecimento. Queria eu criar o Entenda Genética? Não, não queria. Foi insistência do meu marido? Foi insistência do meu marido. Obrigada, marido. Mas eu não queria. Só que, com o tempo, eu fui percebendo por que eu não queria. Eu não queria por orgulho, porque eu estava com medo de alguém achar que eu estava desviando o meu foco, porque eu estava com medo dos colegas da universidade me criticarem, porque eu estava com medo de falar alguma coisa errada aqui. Aí eu percebi que tinha muita coisa de orgulho, entendeu? Que estava me paralisando. E isso é um negócio que, como eu falei para vocês, é em cima de autoconhecimento. Eu não aceito mais. Se eu detecto, eu já tento mudar a chavinha, porque isso me emperra, entendeu? Não prejudica ninguém. Então, assim, o fato de eu ter começado aqui, ter decidido continuar e fazer, mudou alguma coisa na vida dos meus coleguinhas? Não, mudou nada, mas mudou na vida. E se eu não tiver, na minha vida, e se eu não tivesse feito isso, por medo do que os coleguinhas falam, eles iam continuar falando, não mudou nada na vida deles, mas mudou na minha. Então, olha que loucura quando a gente deixa as nossas coisas nas mãos dos outros. Foi por isso que eu conversei com você no início de que quanto mais coisas estão fora do controle da sua mão, coisas que são necessárias para o seu sucesso, mais você está na mão do outro. E você não pode se deixar na mão do outro. Quando você está trabalhando com esse tipo de trabalho, você não pode ficar na mão do outro. Principalmente nessas partes essenciais que são análises e interpretações de dados. Então eu não posso colaborar. Não falei isso. Eu falei para você ter consciência dos seus passos. Então, se você for um barquinho diferente dos outros e quiser ir para outro percurso do rio, não tem problema. Desde que você se sinta feliz e tranquilo, tá? Com o seu coração e com a sua mente
alinhados e que você perceba que faz sentido para você, que aquela meta conversa com você, continue e persista e você vai ter o meu apoio. Se você achar que não é para você, tipo, ai, Nath, não é para mim, eu não quero mais isso. Faça um inventário da sua situação. Olhe para você e pense, cara, eu não quero mais porque eu não gosto, porque a pessoa de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás já não é a mesma de hoje. Ou eu não quero continuar porque o ambiente que eu estou não me dá um suporte necessário. Aí eu tomei ranço da minha pesquisa, quando na verdade eu tomei ranço foi dos outros, entendeu? Ou foi do ambiente que eu estou, né? Ou então, não, essa meta não conversa comigo, mas eu quero persistir nesse caminho. É a meta que não compactua mais comigo, mas eu tenho esse objetivo. Então, recalcula a rota. Ou, de repente, você simplesmente é uma Simone, né, que resolveu optar por não ir lá para a competição, mesmo tendo todas as habilidades necessárias para isso, você quis cuidar da sua saúde mental. Então, é sobre isso que a gente tem que refletir, e eu achei que esses exemplos das Olimpíadas, né, tanto a Simone como a Silvana, o Ítalo, eles foram exemplos muito bacanas para a gente trazer para o nosso contexto, né? Exemplos de que a gente não tem que normalizar o sofrimento, né? Então, o Ítalo e a Silvana, que ficaram surfando um pedaço de isopor, pedaço de madeira, cara, eles são exemplo de superação, mas a gente não deveria normalizar esse sofrimento, não. Eles deveriam ter tido condições de exercerem aquilo que eles tinham como algo que cantava dentro do coração. E a Simone, com toda a capacidade técnica dela, percebeu que naquele momento, aquela meta, ela não desistiu de ser ginasta, mas aquela meta ali dentro das Olimpíadas não estava fazendo bem para ela. Qual que foi o problema? Nenhum, ela não vai participar. Morreu, acabou a vida dela? Não, ela só não vai dentro daquele grande objetivo, naquela metinha que a Olimpíada fazer, né? Minha gente, foi essa a nossa prosa de hoje, surpresa, que eu entrei aqui, não deixei nenhum aviso para vocês, mas essa live ficará gravada. Se você tem alguma história para compartilhar, coloca aqui para mim nos comentários, depois eu quero saber. Eu acho muito bom a gente discutir essas coisas e normalizar essa vida de pesquisador em genética, porque no final das contas, como diria as gárgulas de Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame, todos somos de carne e osso e cera no ouvido. Tá bom? Que vocês tenham um excelente domingo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E até amanhã. Amanhã a gente tem live aqui durante toda a semana, no nosso esquenta aí da semana do DNA em Foco, do domínio nas análises para vocês. O link está na nossa bio, vai ser um evento online gratuito para você botar essa mão na massa, rebolar, mexer nesses dados, ver aí algumas estratégias para interpretar as suas coisas. Beijo grande para você então e um excelente fim de semana. Tchau!